Bom, pessoal, vamos começar agora de novo nossa live, tá? A gente tem que conversar porque o horário é 8 horas. E aí eu vou começando, quando o André resolver lá as broncas dele, a gente vai interagindo e vai trocando uma ideia, tá? Mas o importante é que a gente comece pontualmente no horário, porque todo mundo tem seus horários e a gente não pode estar atrasando por conta de uma conexão, né? Porque conexão aqui em Pernambuco, você sabe que às vezes pega, às vezes não pega, depende muito da rede que você está usando, né? Da empresa que está fazendo esse processo. Meu amigo Silvio já está online, aí tá vendo a gente. Valeu, Silvio. Rodrigo, grande Rodrigo, estamos na área aí também. A gente vai falar um pouquinho da área de segurança do trabalho, falar um pouquinho de saúde ocupacional, ver como é que está o mercado para as empresas hoje. Estou esperando o nosso convidado André resolver o problema dele, porque o André mora na caverna, pô. Ele mora numa caverna onde a conexão lá é feita com pedra. Você tem que riscar a pedra para a pedra pegar, entendeu? Aí o negócio demora mais. Ele entrou, vamos ver agora se ele consegue. Anda, meu amigo André. Meu amigo André acabou de encerrar a conexão que eu mandei para ele. Estou mandando novamente. Como é engenheiro mecânico apanhando da internet. Vê que pode, que vergonha. Agora sim, rapaz. Um caba você, engenheiro mecânico apanhando da internet. Tome vergonha nessa sua cara, rapaz. Rapaz, a internet às vezes nos prega umas peças, né, Ernesto? Mas estamos aqui. Como é que tá? Tá me escutando bem? Eu descobri uma coisa. Você sem Carol não é nada. Carol precisa estar na sua vida o tempo todo. Não, Você isso é sem verdade. ela, não... Agora, Olha, deixa eu lhe dar um toque. eu não sei se eu sou um grande homem, não, mas minha mulher é uma grande mulher, com certeza. Você tem que ir um pouquinho mais para trás para a gente poder lhe ver. Afasta um pouquinho, que a gente só está vendo sua testa. Agora. Pronto. Agora, né? Melhorou? Então vamos iniciar agora. Pronto, vamos lá. Primeiramente, muito boa noite, meu patrão. Satisfação estar aqui com você no dia de hoje. Nosso Boa principal noite, hoje é a importância da saúde e segurança do trabalho para as empresas. Nesse pleno ano de 2020, esse ano tão atribulado. Aí pergunto eu, responde você. Qual é essa importância, meu patrão, para as empresas, dessas empresas no mercado hoje? Olha, em primeiro lugar, Ernesto, eu quero agradecer a você pelo convite, quero agradecer ao seu público que tem acompanhado esse momento, né, que é um momento histórico. Eu tenho certeza que o grupo que você criou do Pernambuco Filosófico vai ser uma vertente importante no crescimento do pensamento do nosso Pernambuco. Pernambuco é um estado no Brasil que ele vai assumir cada vez mais o protagonismo da tecnologia e cada vez mais o protagonismo na prevenção de acidentes do trabalho, porque aqui, desde as escolas, né, eu tenho orgulho de ser um aluno egresso da melhor escola de engenharia do Brasil, que é a Universidade de Pernambuco, a Poli, né? Eu sou oriundo da Poli, e aqui nós começamos a nos preocupar com segurança já desde a faculdade, certo? Então, André, eu sou muito grato a tudo isso, e eu acredito que Pernambuco tem um grande caminho a seguir. A segurança do trabalho, ela é, sem dúvida, muito importante, mas ela precisa ser colocada dentro de um contexto histórico. Ô André, me dê uma licença aí. Você está perto do roteador ou você está longe do seu roteador? Eu estou bem perto do meu roteador. Está travando muito sua internet. Muito mesmo. A gente praticamente não está lhe vendo, não está lhe ouvindo. Realmente a conexão da internet tem uma certa dificuldade nesse horário, né? Mas como estou aqui bastante próximo do roteador. Vamos lá. Esse melhor um pouquinho. Mas vamos trabalhando. Isso, fica mais distante assim do computador que a gente consegue chegar. Veja só, André, eu agradeço as palavras, eu espero realmente que esse projeto
ele decole, porque não é um projeto meu, é um projeto para todo mundo, porque são temas que a gente pode abordar e trabalhar sempre com profissionais da área, né? Sempre com profissionais que entendam da área que a gente propõe a fazer. E o interessante, justamente quando eu propus esse tema, e até aqui Carol está apontando que está vendo e ouvindo bem, então massa, então vamos continuar. Então, quando eu propus esse tema, eu propus tentar levantar um pouco a moral também desse segmento que está tão sofrido e tão castigado, né? A gente viu que o desemprego aumentou muito, e com essa onda de desemprego, muitas pessoas correram para suas consultorias, montando consultorias, profissionais se perderam no e aí, isso tudo. Nós labutamos aí já há anos, né? Tanto eu como você trabalhamos muito forte aí na área de segurança do trabalho, né? Eu costumo até comentar o seguinte, que eu sou um técnico de segurança com um curso de engenharia mecânica, né? Na realidade, quem entra na área de prevenção não consegue se afastar da área de prevenção. O Brasil como um todo, né, ele demorou muito a avançar, a progredir em relação à prevenção de acidentes. E hoje, infelizmente, nós ainda somos o 4º país em número de acidentes, né? Estamos atrás de países como a China, como a Índia, certo? Então, isso é um absurdo. O Brasil não pode estar assumindo esse papel, né, levantando esses troféus de desgraça, como se isso fosse algo que pudesse trazer honra para nosso país. O nosso país merece muito mais. Você vê que a segurança do trabalho ela chegou aqui no Brasil de forma muito tardia, né? Você sabe que a Revolução Industrial ela começou lá por volta de 1802, né, com a Lei da Saúde Moral dos Aprendizes, e essa lei ela não protegeu os trabalhadores, mas diminuiu a exposição, né? Porque ela limitou o número de horas que essas pessoas ficavam expostas a condições totalmente insalubres, né? A Inglaterra, naquele período, coloca a figura do médico do trabalho como um elemento fundamental e um dos médicos nesse período que foram fundamentais foi o Bernardino Ramazzini, que na sua anamnese começa a perguntar para o seu trabalhador qual o seu ofício. Essa pergunta ela coloca uma percepção bastante profunda, porque o trabalhador ele é percebido no contexto da sua atividade, ele é percebido no contexto das ferramentas, do ambiente que ele participa. Então, a partir dali estava plantada a semente da segurança do trabalho no mundo. Porém, é preciso que se diga que no Brasil isso só vai acontecer em 1930. A Revolução Industrial Brasileira ela ocorre de uma forma muito, muito tardia, né? Ela veio a reboque com a imigração, principalmente dos italianos, que foi uma coisa que favoreceu muito a formação das primeiras indústrias brasileiras. E assim, as fábricas do Brasil da década de 30 eram semelhantes às fábricas do início da Revolução Industrial na Inglaterra. Um outro aspecto também desse período é que essas fábricas elas estavam bastante concentradas no eixo Rio e Minas Gerais, né, naquela política do café com leite. Então, você tinha uma quantidade de fábricas muito grande naquele local, mas você não tinha fábricas no Nordeste, por exemplo. A industrialização no Nordeste ela veio ocorrer de forma bem mais tardia, e no Norte ainda mais tardia. Então, o Brasil ele não tem apenas um momento industrial, ele não está dentro do contexto cronológico uniforme. Você tem algumas regiões do Brasil que estão mais avançadas, né, onde já se
se toca no assunto da indústria 4.0, enquanto você tem locais no Brasil onde ainda se faz o processo artesanal e onde a industrialização não chegou. Ok? Certo. Pessoal, caso a conexão esteja ruim, por favor, avisem para a gente tentar organizar, porque para mim a conexão do André está tremendo muito, mas Carol já falou que a conexão tá legal, então, tá? O André, e quando a gente fala hoje na quantidade de técnicos de segurança Certo. desempregado, Hoje muito nós técnico temos... de segurança correndo para montar consultorias, fazer consultorias, e às vezes não tem a devida bagagem necessária para fazer isso, né? Eu, por exemplo, eu Isso. passei mais de 10 anos em consultorias posteriores e anteriores à minha, a que eu tenho hoje, que para quem não sabe, eu sou responsável técnico da VM Treinamentos, e eu, antes disso, eu trabalhei inclusive para o André e para a Carol, eu fiz muito parte do quadro da CSV, eu trabalhei lá muito tempo. Então, assim, eu tive uma bagagem antes de montar uma consultoria, eu passei por muita consultoria, eu verifiquei todos os acertos e erros, trabalhei na parte de segurança do trabalho. Aí é o que eu digo a você, eu tive essa oportunidade, hoje em dia a grande maioria dos técnicos não tem, já entram logo no mercado. Indica a imagem das empresas? Uhum. Olha, o que eu posso falar em relação a essa tendência dos técnicos é uma tendência puramente de contexto de busca pela sobrevivência. Isso não está relacionado com um planejamento profissional de carreira, certo? E isso é oriundo de algo que se permitiu. Se criaram muitas escolas técnicas particulares. Eu não vejo nenhum problema nisso. Acho que uma coisa útil, uma coisa importante. Porém, não se criou mecanismos para manter a qualidade dessas escolas técnicas. Não só em relação à formação técnica, mas a própria formação de engenharia, ela precisa passar por balizamentos. Eu sempre coloco como exemplo a OAB, né? O advogado, a OAB, ele só consegue seu diploma de advogado, ele só consegue a sua certidão para exercer a profissão de advogado quando ele passa na prova da OAB. Então, eu não vejo por que o CREA também não tem uma prova como essa. Para todas as instituições também, o CFT, né, que agora os técnicos eles têm um conselho, também ter algo desse tipo. É necessário ter uma ação em cima das instituições de ensino para que ajudem esse profissional, para que ele possa, ao sair da escola técnica, ao sair da faculdade, ele tenha condições não apenas de trabalhar para as empresas privadas, mas para formar consultorias realmente. Entendi. E com isso o mercado acaba ficando prejudicado, né, André? Porque você vê, a quantidade de pessoas desempregadas hoje que estão correndo para outras funções e fazendo funções que não são devidamente preparadas é enorme, né? E com isso acontece um choque de bons profissionais. Antes de qualquer coisa, eu queria mandar um abraço para a Neide. Neide vai ser nossa próxima palestrante, dia 27. Estou aguardando muito online agora, está indo muito bola. Uhum. O André deu uma saída agora, pronto, reconectou. O que importa, pessoal, é o seguinte, eu sei que muitas pessoas fazem curso técnico na esperança de conseguir logo entrar no mercado de trabalho, e faz aquele curso técnico achando que o emprego é garantido. Foi vendida essa parte para vocês, dizendo assim, não, realmente você vai fazer um curso técnico, você vai conseguir um emprego rápido, mas não é bem assim. O mercado oscila muito, a gente depende muito de políticas públicas, depende muito de políticas federais, e quando essas políticas não funcionam, diretamente acaba prejudicando a área que a gente trabalha. Esse ano foi atípico, além de toda a crise que a gente já vinha passando, a gente ainda teve a pandemia para piorar. Mas, contudo, é interessante que a gente sempre se prepare e se recicle. Por quê? Porque a gente não sabe como vai vir o próximo ano, né, André? Olha, inclusive, a economia ela deve permanecer nessa volatilidade ainda
por todo ano que vem. Exato. A formação do técnico de segurança, ela não deve ser apenas durante o período de escola técnica, ela deve ser uma formação continuada. Algo que eu sempre recomendo, eu sei que é também uma recomendação sua, né, é que os meus alunos, eles comprem livros. Hoje o aluno ele perdeu o hábito da utilização de livros, e livros físicos, obviamente. Eu sei que existem os e-books, mas eu, pelo menos, eu sou daquela velha guarda. Eu tenho a minha pequena biblioteca técnica e sempre estou adquirindo novos livros. Então, sempre tenho recomendado para os meus alunos que comprem livros. É fundamental que o profissional ele tenha essa biblioteca e, através dessa biblioteca, ele tenha uma condição de fortalecer os seus conhecimentos. E, dessa forma, quando ele estiver no mercado de trabalho, que ele for defrontado, né, com perguntas que vão aparecer tanto de gestores como da própria base produtiva, ele vai ter condições de responder, porque ele tem um excelente embasamento teórico. Eu acho que o que mais pega para o mercado de trabalho hoje, seja técnico de segurança, seja técnico de recursos humanos, mas eu vejo mais isso como algumas profissões específicas. Assim, eu acho que tem profissões que têm uma facilidade maior de entrar no mercado de trabalho. Mas você vê, o próprio técnico de segurança, que é o X da questão que a gente está falando agora, ele tem uma dificuldade muito grande de entrar no mercado de trabalho porque 90% das pessoas pedem experiência. E aí você sempre fala assim, não, preciso de experiência, preciso de experiência. Mas, pô, como é que o cara vai pegar a experiência se ele não consegue entrar no mercado? E aí você bate diretamente naquilo. Não tem estágio. Ninguém está abrindo mais vaga para estágio. Você não tem vaga Mas mais há um para... caminho. Pode falar. Olha, o caminho é através das empresas júnior, certo? Quando as empresas elas iniciam já dentro das escolas técnicas e dentro das faculdades, né? Essas empresas, com a orientação dos professores, esse profissional ele começa a enfrentar as dificuldades de mercado. Eu costumo dizer, Ernesto, que as pessoas vivem dois momentos em sua vida profissional. Uma que é um momento de uma certa utopia, quando elas estão dentro das empresas privadas, que elas recebem aquela remuneração dia 15, dia 30, aquela remuneração bem regular, e quando elas estão aqui fora no mercado de trabalho, buscando clientes, no tete-a-tete com clientes, dependendo de pagamentos e de notas fiscais. Então, a coisa aqui fora, ela é sentida na pele, ela é algo muito mais real. Então, esse profissional, quando ele participa de empresa júnior, na faculdade ou na escola técnica, ele consegue se preparar de uma forma bem mais intensa, já no mercado de trabalho, já com a experiência da empresa júnior. Eu vejo a empresa júnior como um caminho para fortalecer esse profissional em formação. Mas você vê, eu tenho duas formações na área de segurança, tá? Eu tenho uma formação que foi feita há mais tempo, que ela foi feita mais para a parte da patrimonial, e tenho essa da área de segurança do trabalho, que já tem mais de 10 anos. Mas o interessante é que quando eu fiz segurança do trabalho lá atrás, diziam para mim que o mercado do trabalho iria estourar com a refinaria Abreu e Lima. Estourou para mim e eu aproveitei muito. Eu tive uma bagagem muito grande na área como técnico, quando eu ainda trabalhava, que eu não trabalho mais de técnico de segurança há mais de 10 anos, mas eu trabalhei muitos anos. E depois eu tive uma caminhada, como eu falei a você, pela parte de consultorias. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é, a área de segurança e saúde ocupacional hoje, ela está prostituída? Ela está defasada? Ela está, vamos dizer, por conta dos próprios profissionais, de uma forma desvalorizada? Olha, eu não usaria a palavra prostituída. Eu não usaria essa palavra. O que eu diria é que há um certo desespero na busca da conquista do cliente ou na busca da conquista do emprego, e os profissionais eles têm vendido a sua mão de obra e vendido a sua prestação de serviço por valores muito baixos, muito abaixo do mercado. Eu acredito que isso acontece pelo fato dos profissionais não estarem procurando se organizar em associações.
A forma de você proteger o lucro comum é através de grupos, é através de sindicatos mesmo quando forem necessários, para que você possa proteger o preço mínimo, a utilização de práticas como o dumping, né, em que um profissional qualquer ele coloca um preço muito abaixo da média de mercado e ele quebra toda uma classe. Você vê, eu sou engenheiro mecânico e aqui recentemente um profissional na área de engenharia, ali em Caruaru, ele colocou inspeções de caldeira por R$ 700, um valor ínfimo, numa caldeira que a média de mercado ela estaria na faixa de R$ 4.000 a inspeção desse mesmo equipamento. Então, isso é uma coisa que, como você vê, não acontece só na área de segurança do trabalho. Nós estamos buscando o menor preço e estamos vendendo a nossa própria mão de obra de forma muito barata, né? Então, um profissional de nível médio, ele tem um piso orientativo pelos órgãos, né? Pelo CREA, pelo CFT, né? E tem uma orientação em relação àquilo que o profissional pode receber, só que existe um profissional que na hora da seleção ele diz, olha, eu trabalho por muito menos. Por muito menos eu consigo realizar essa atividade para você, e essa atividade ela vai ser realizada do mesmo jeito. As empresas, elas contratam esse profissional também, se quiserem, né? Porque é lógico que um profissional mais experiente, ele vai ser um profissional mais caro. Agora, não falta espaço para o bom profissional. Isso é uma coisa que eu digo para todo mundo. Quem investe na sua formação, quem investe na sua capacitação, não se arrepende. Há espaço, há mercado, há serviço e há emprego para o bom profissional. Eu só penso uma coisa um pouco diferente que você falou aí, porque foi o seguinte, eu participei recentemente, eu não falo o nome da empresa nem nada, que eu acho que as empresas, porque é o seguinte, quando você monta uma consultoria hoje, de pequeno e médio porte, você depende das grandes empresas e das empresas no contexto geral para que contratem você, né? E a gente depende que elas esperam que o mercado esteja aquecido para fazer serviços, que o treinamento e a consultoria entram na parte de serviço. Mas eu acho que às vezes falta uma certa informação para essas empresas. Essas informações não chegam de forma muito fácil. Por quê? Eu vou explicar o que aconteceu comigo. Eu participei de uma licitação recentemente e eu nessa licitação ganhei pelo valor, mas não levei porque no currículo da minha empresa eu não me vendia como capitão ou general do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, ou da Polícia Militar de Pernambuco, ou do Exército, ou assim sucessivamente. E aí entra esse currículo que é equivocado, se você parar para pensar. Essa venda desse currículo e aí é que eu digo a você que a gente bate de frente com algumas coisas. Porque, por exemplo, a empresa tem que ter um profissional habilitado, um profissional certificado na área de segurança e saúde ocupacional. Isso é que tem que ser colocado em prática para ser colocado. E aí é que eu digo a você que às vezes o equívoco na contratação e na licitação, às vezes não bate de acordo com o que deveria ser. E é isso que eu acho que deveria ter uma renovação, sabe? Eu acho que deveria ter uma boa observada. Porque, por exemplo, no caso eu vou falar pela minha empresa. Eu sou da área de segurança do trabalho e minha esposa é da área de enfermagem do trabalho. Então a gente vende porque a gente se formou e estudou para ser assim. Mas não é o caso que muitas vezes acontecem. Veja, Ernesto, esse tipo de situação que você coloca é um tipo de concorrência que ela vai existir e assim, não adianta nós querermos regulamentar o mercado é livre. Sempre vai existir uma estratégia para vencer esse tipo de atuação, onde, nesse caso aí, você tem uma empresa que vai utilizar de uma patente militar ou de qualquer coisa desse tipo para ganhar um serviço. Mas, assim, na medida que você começa a construir resultados e você vai construindo seu nome, chega um ponto em que você pode vencer esse tipo de concorrência também e vencer com bom trabalho, vencer com bom serviço. Eu encaro as coisas de uma forma positiva. Agora, eu quero comentar uma coisa com você, Ernesto.
parabenizar os Aí, técnicos. só segurei que a chefe está falando. O chefe fala, a gente tem que ficar calado. E quem falou foi A Carol. chefe falou alguma Olha, coisa? olha, Uhum. Carol perguntou, essa licitação foi um órgão público ou foi uma empresa privada? Foi uma empresa privada, lógico. Eu Aham. e não comento empresas porque justamente a gente não tem que ser antiético nesse ponto, mas são licitações que a gente passa, que a gente sabe que, por exemplo, não tem uma tabela de valores, que não tem uma tabela de preços, que a gente vai colocando aquele preço, como você falou anteriormente, baixando mais do que o mercado manda, que você às vezes vai batendo de frente com um mercado que às vezes já tem uma preferência por tal coisa. Esse tipo de situação é que a gente não tem um controle, um domínio. É como você falou, a gente tem que ter um nome feito para conseguir chegar lá e conseguir ganhar o mercado. Mas que a venda, às E, vezes, de forma um pouco equivocada acontece, acontece. e assim, uma coisa que nós fazemos, não é, Ernesto? E eu não faço somente com você, eu faço com diversos profissionais. E aí eu quero agradecer ao meu grande professor nesse aspecto, que é o professor Domingos Gama, do Instituto do IFPE. O Domingos Gama, que também é meu grande amigo, ele é uma pessoa que faz parceria com todos os profissionais, então ele me ensinou isso e eu também sigo esse caminho. Eu faço diversas parcerias profissionais e com pessoas que conhecem muito mais do que eu, com pessoas que ainda estão trilhando os primeiros passos nessa área. Então, assim, eu não recuso parcerias, porque acredito que é na parceria que você consegue ajudar as pessoas e consegue também ser ajudado. O mercado está muito difícil. Eu não consigo imaginar um profissional que ele haja na forma de uma ilha, que ele esteja isolado no seu cantinho, como um profissional que vai ter sucesso nesse momento. O momento é desafiador demais. Você tem uma precarização nas relações de trabalho, você tem o Ministério de Trabalhos sucateado completamente, né? Uma instituição que Não, tinha mais de 88 anos de existência. só segura um minuto aí. Não existe mais Ministério do Trabalho. Isso é bom a Isso, gente pontuar exatamente. aqui. O Ministério do Trabalho não existe mais, porque foi extinto completamente. E a Carol até colocou um negócio aqui interessante. Existe muita indicação nessa área. É muita indicação, não é pouca, não. São várias. E eu também não acho errado você indicar se você conhece o trabalho da pessoa, né? Se for nesse segmento, eu vou indicar uma empresa porque eu conheço o trabalho da pessoa, eu não acho errado, não. Eu acho errado com outras formas de pensamento. E a Neide até concordou com ela. Mas voltando ao Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho foi sucateado, André, completamente foi extinto. Você não tem mais hoje. Eu engraçado que eu nunca precisei do Ministério do Trabalho. Uma vez eu precisei, liguei para lá. Jesus Cristo, era melhor não ter ligado. E agora que é secretaria, não é isso? Acabou-se. Isso aconteceu ainda durante a transição, né? O Bolsonaro tinha acabado de ser eleito e o Onyx Lorenzoni, durante a transição, fez com que o Ministério do Trabalho fosse extinto. Uma instituição de mais de 88 anos. Acontece que quando o Ministério do Trabalho ele é extinto, você está favorecendo a empresa ruim, a empresa que não quer contratar um técnico em segurança do trabalho, a empresa que não quer fazer um investimento em um EPI, a empresa que não quer fazer um investimento em uma proteção coletiva. Então, a fiscalização do Ministério do Trabalho deve existir. O Ministério do Trabalho ele deve existir. Uhum. Muitas e muitas vezes, quando eu labutei como técnico de segurança do trabalho nas construtoras, eu ia na Secretaria de Segurança do Trabalho, na Agamenon Magalhães, e recebia verdadeiras aulas dos agentes de inspeção, que tiravam Uhum. todas as dúvidas que eu tinha sobre a área de segurança do trabalho. Eu tinha um contato próximo com os agentes de inspeção. Então, a sociedade perdeu muito com essa condição do Ministério do Trabalho. E o que eu fico mais impressionado são com profissionais da área de segurança defendendo isso, que é um absurdo, porque, por exemplo, a gente pode, por exemplo, falar das mudanças das normas regulamentadoras que foram feitas, né? Leis federais, onde a gente tinha todo um controle de segurança para o trabalhador no contexto geral, e hoje a gente não tem mais. Hoje você, de forma ampla, está ocorrendo o critério de dupla visita,
que eu considero um critério muito brando, certo? Um critério muito brando porque ele dá todas as possibilidades, como eu já falei, da empresa que não está preocupada no investimento em segurança do trabalho, de realizar aquelas ações. Então, o agente de inspeção ele não vai mais nas empresas porque simplesmente o Ministério do Trabalho não existe, consequentemente, a fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, essa precarização ela não deve parar, ela deve continuar. A necessidade de aplicação da segurança do trabalho nas empresas, ela vai ocorrer por uma condição de mercado. Hoje eu tenho um cliente que ele está realizando pesados investimentos porque ele vai ser auditado na OSAS 18.000 e aí ele está fazendo pesados investimentos. Ele tem um corpo de técnico de segurança do trabalho que é muito bem remunerado e ele sabe que ele precisa seguir não apenas os padrões nacionais, mas padrões internacionais. Porque se ele não fizer isso, ele não consegue essa certificação que dá ao produto dele uma penetração maior de mercado. Então, o Brasil, com certeza, vai sofrer sanções na área ambiental, o Brasil vai sofrer sanções em relação a produtos industrializados, se ele não se preocupar com segurança do trabalho, se ele não se preocupar com investimento na indústria de uma forma geral e nos profissionais da área de segurança. Então, o Brasil vai sofrer, não tem como. O mercado vai fazer com que a segurança do trabalho ela continue a existir. O problema só é que pode demorar, né? E com a demora a gente tem um agravamento de acidentes e a gente tem um agravamento até de óbitos. O grande problema é esse. Isso. Por exemplo, o que é que você achou da extinção da NR2? Da NR2, lógico que eu não concordei. Aliás, eu não concordei não apenas com isso, mas com muitas mudanças. E aí eu falo abertamente em relação à NR12, que é uma NR que eu trabalho muito com ela, e eu notei que a NR12 se tornou mais branda em diversos aspectos. Então isso é muito ruim, A consequência disso é possível para qualquer brasileiro observar no Observatório Internacional de Segurança do Trabalho da OIT. Então, se você observar as estatísticas do Observatório de Segurança do Trabalho da OIT, você vai ver um aumento nos acidentes de trabalho por equipamentos industriais, você vai ver um aumento da amputação de dedos e membros superiores nos trabalhadores. A cada 4 horas no Brasil morre um trabalhador por conta disso, por conta dessa condição que o nosso país ele está seguindo. Nós falávamos há pouco da questão do Ministério do Trabalho e eu quero dizer o seguinte: o Ministério do Trabalho ele não se via apenas para a fiscalização, mas ele regularizava as questões da relação capital e trabalho. Então, hoje, uma empresa, se ela quiser demitir um profissional, ela pode demitir e contratá-lo de uma forma precária. Ela pode fazer isso. Ela vai continuar com a mesma mão de obra e com a tranquilidade de que não vai passar por uma inspeção. Isso não é bom para a sociedade e só acaba gerando cada vez mais acidentes. E o que eu acho muito engraçado é a comparação, porque as pessoas pensam, e é isso que eu sempre falo em sala de aula, que quando eu falo em política, muitas pessoas entortam o rosto, né? Fecham a cara, mas as pessoas se esquecem que a política está em tudo. Ela está da cerveja que você toma no fim de semana, o seu trabalho, o seu emprego, o imposto que você paga e por aí vai. E com isso, as pessoas tendem a imaginar que o modelo padrão é o americano, né? Não, porque nos Estados Unidos você não tem essa burocracia, todo mundo tem isso tudo. Vai ver lá como é que é a parte de SUS, vai ver lá como é que é a parte de acidente de trabalho. A turma não se esquece disso. Aqui a gente tem ainda espero que tenha, por mais que seja complicado, por mais que às vezes demore, por mais que às vezes não seja o correto, o melhor, mas você tem toda uma estrutura que lhe atende com precariedade, mas atende no SUS. Você tinha o Ministério do Trabalho que, com toda a precariedade, cuidava do trabalhador dentro do possível. Você tem normas regulamentadoras que previnem o acidente do trabalho, seja a profissão que for. Você pode ser da profissão que for, que você tinha lá. E eu estou vendo, um desmonte de tudo isso que está acontecendo com o trabalhador. E principalmente o trabalhador que pega
pesado. E isso não deve parar. Inclusive, um erro muito grave foi ter mexido na maneira como essas normas eram criadas e eram reorganizadas, que eram as comissões tripartidas paritárias. Esse processo ele começou com a NR18, inclusive eu fiz parte de uma comissão tripartida paritária na década de 90, e esse processo reunia o governo, os trabalhadores e os representantes dos empresários, os representantes das instituições de ensino. Então, havia um equilíbrio muito forte nesse processo. Esse equilíbrio ele permitia que as normas elas fossem feitas com bastante zelo. A NR12, quando ela foi revisada em 2010, ela era simplesmente a melhor legislação de proteção de máquinas do mundo, muito melhor que as normas europeias do IEC e muito melhores do que as normas americanas. Isso, com certeza, deve ter incomodado muita gente, porque Exato. o que acontece? Você falava que os Estados Unidos não são exemplo em tudo, e realmente não são. Nos Estados Unidos, você tem a prevalência da ocorrência de incêndios, né? Os incêndios nos Estados Unidos, eles ocorrem de forma muito agressiva. Existe uma norma lá que é a NFPA, mas a NFPA ela não tem a profundidade que a nossa ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, o que o brasileiro precisa é amar esse país de fato. E amar esse país é também preservar o que é importante para nós, preservar nossas riquezas minerais, preservar nosso petróleo e não estar dando tudo isso de forma gratuita ao capital estrangeiro. Eu não sou contra o investimento no capital estrangeiro, mas nós não podemos ser ingênuos. Veja o caso, por exemplo, da China. A China ela permitiu a entrada de capital estrangeiro, mas ela permitiu na forma de formação de joint ventures. Então, essas joint ventures, elas entravam dentro do mercado, por exemplo, do mercado automobilístico, e isso deu oportunidade para que o chinês ele pudesse ficar com parte do capital intelectual dessas empresas estrangeiras. Mas uma empresa estrangeira que chega no nosso solo e que ela não deixa o seu capital intelectual, essa empresa ela não serve para o país, ela não agrega de forma nenhuma. É preciso deixar no nosso país um crescimento e é preciso gerar valor também para a nossa população. Não, e não é só isso não. Quando você sabe que, por exemplo, o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, ele abrange todas as profissões. Eu me lembro recentemente que eu estava na última faculdade que eu fiz agora, e eu tentando mostrar para as pessoas que estavam estudando para ser professores, que existe leis e normas e direitos para o professor, que você não pode rasgar esse direito. Você tem que analisar todo um conceito histórico. Não é, hoje a gente vive um conceito de pós-verdade, de pós-fatos. Então, assim, você às vezes tenta explicar para uma pessoa, mas a forma que você vai explicar é tão complicada para ela entender, que é muito mais fácil ela entender o que é fácil, o que é mentiroso. Nós temos uma norma que é a NR9, que é de riscos ambientais, que lá nessa norma já pontuava o vírus. E você tem as medidas de controle para vírus aqui no Brasil muito antes de vários países do mundo. Só é você olhar lá. Risco ambiental, vírus está lá grandão. Riscos ocupacionais dentro do vírus, você tem lá uma série de medidas de controle. E aí é o que eu digo a você, o Brasil não precisava ter chegado nesse ponto de quantidade de mortes em vírus. Os professores não precisavam estar passando pelo que estão fazendo, passando de perder direitos agora mesmo eu vi recentemente, estão querendo diminuir o aumento salarial do professor de acordo com o que deve ser. Estão querendo botar abaixo o aumento. Quer dizer, assim, são coisas que as pessoas não param para analisar antes de tomar uma atitude e depois fica culpando aleatoriamente A, B e C. Mas, pô, tá ali, cara, só é dar uma olhadinha, só é dar uma pesquisada. E eu acho que é essa função que a gente tem, é de a gente mostrar a real do que é, de mostrar o que realmente está acontecendo no país. Olha, eu, dentre os muitos autores assim que eu já tive a oportunidade de ter contato na minha vida, com certeza um que me inspirou muito foi Maquiavel. Maquiavel, ele comentava que o povo oprimido, ele vai em algum momento gerar no meio dos seus um líder. É fato.
Esse sofrimento do povo, ele vai gerar um novo líder. Eu não quero entrar na questão política, mas o que eu entendo é o seguinte: o trabalhador ele só quer emprego, o trabalhador ele só quer salário e uma condição digna. Negue-se isso ao trabalhador e o trabalhador ele vai se organizar também na forma de sindicatos, ele vai se organizar também na forma de associações, ele vai fazer com que os seus direitos possam prevalecer. A classe política, ela perdeu muito a credibilidade. Isso eu não estou falando de um partido A, B ou C. Há erros em todos os partidos. Infelizmente, essa é a verdade. Não existe uma única linha de partidária no Brasil hoje que esteja livre de corrupção. Por mais que essa falácia esteja sendo repetida, né, de que a corrupção acabou, e o que é que nós vemos aí? O representante do governo com dinheiro na cueca. Então, isso daí mostra de forma bastante clara que a corrupção ela existe e que a classe política não está preocupada com a população. Cabe à população se organizar na forma de grupos, certo? Eu entendo o motivo pelo qual os técnicos levantaram a bandeira para sair do CREA, certo? Acho que o CREA perdeu com a saída dos técnicos, certo? Mas eu entendo que quando os técnicos eles saíram e formaram o CFT, eles se fortaleceram enquanto classe. Eles agora eles têm uma palavra a mais. Eu acredito e quero um dia poder colocar essa opinião que os profissionais de engenharia mecânica, no qual eu faço parte, também devem em algum momento sair do CREA. O CREA tem sido uma instituição que tem defendido muito os interesses dos engenheiros civis, mas muitas vezes ele não dá a devida atenção a outras modalidades de engenharia. Isso é um fato. Então, assim, a formação de associações de engenheiros que possam estar representando realmente a sua classe, isso vai ser uma tendência cada vez maior. Então, o técnico de segurança, ele, para proteger o seu emprego, ele precisa se organizar. Não há outro caminho. Isso é uma coisa que nós já comentávamos. Eu me formei numa turma em 1995. Então, naquele período, nós já comentávamos na necessidade da formação de um conselho de técnico de segurança do trabalho. Um conselho que tivesse código de ética, que tivesse toda uma estrutura. Essa é a única forma de você proteger salário, de você proteger boas práticas profissionais. É necessário conselhos de classe, é necessário código de ética. Não há outro caminho. Eu não vou mentir que eu nunca tomei conhecimento do sindicato daqui, quando eu era técnico de segurança. Eu fui técnico de segurança durante, acho que entre 15 e 17 anos da minha vida. Não, menos. Acho que como técnico de segurança, acho que eu fui uns 10 anos. Eu trabalhei 10 anos de técnico de segurança. Nunca, absolutamente nunca tive contato com o sindicato daqui. Não estou dizendo que ele é bom nem ruim, porque realmente eu não tive contato, então não sei lhe dizer a quantas anda o sindicato de técnico de segurança. Porque eu saí da área de segurança, eu não trabalho mais de técnico, então para mim hoje fica irrelevante procurar, né? Porque eu estou com a instituição de ensino. E prova é que o mercado para mim não está, que eu estou tentando me estruturar para 2021, por conta das formações extras que eu tenho em outras áreas. Eu botei a empresa como uma empresa de cursos de formações gerenciais, porque eu posso ampliar o leque de opções, né? Então, dou aula de formação de líderes, oratória, entre outras coisas mais. Então, não me prendi só à segurança do trabalho. Agora, a questão é, 2021, está vindo aí, já está praticamente na porta. Você acha que o mercado melhora? As empresas de saúde e segurança do trabalho vão dar uma respirada ou ainda vão ficar nesse aperto? Olha, o mercado de segurança do trabalho, todos os mercados do nosso país, só vão melhorar quando as políticas relacionadas com a nossa economia forem mais inteligentes. O mercado como um todo, e aí eu represento uma empresa de engenharia, que é a Dimentec Engenharia, anda sofrendo com as variações que têm ocorrido e que têm forçado as empresas
a uma busca desenfreada por clientes, a empresas que estão canibalizando o mercado, fazendo práticas de dumping, e tudo isso tem ocorrido porque as empresas andam sufocadas, as empresas não estão conseguindo mais fazer investimento. Então, nós não estamos fora dessa economia, é preciso que a economia do país melhore. O ministro da Justiça, da Economia, ele precisa realmente agir em sintonia com a população. Eu sempre digo para os meus amigos, Ernesto, acho que a gente já conversou sobre isso, que empresário não tem partido. Empresário não tem partido. Empresário quer que a economia ande, entendeu? Exato. Independente de quem estiver no poder, o importante é que a economia ande. É que sejam feitas as práticas adequadas. Agora, uma economia morna como essa, em que você não tem a proteção da tecnologia nacional, você vê a invasão de capital estrangeiro, você vê a invasão de empresas estrangeiras que nos retiram do mercado e o país não dá nenhum tipo de proteção para o microempresário, para as empresas que estão nascendo, estão tentando respirar, e essa condição ela é terrível. É fato, esse ano foi um ano atípico. Nós tivemos essa pandemia, que é uma coisa assim que nenhum governo no mundo estava preparado para isso. Então, eu não vou imputar a esse governo uma condição que ele não poderia ter e que nenhum outro governo poderia ter. Mas, fato, até quando a pandemia vai ser a desculpa pelas ações não tomadas do governo que possam aquecer a economia e fazer com que os negócios aconteçam, certo? Quando os negócios acontecerem, aí a gente vai ter uma maior empregabilidade. Eu não sou economista, então na área de economia eu não costumo falar muito nem me alterar muito em relação a isso. Mas, contudo, o que eu aprendi aos 42 anos da minha vida é que o mercado profissional e de trabalho ele tem momentos de alta, baixa, né? Cabe a gente, quando estiver em alta, a gente se estruturar. Mas por que eu falo alta e baixa? Porque tudo vai depender do mercado e da política pública que está sendo adotada, né? Eu costumo dizer que quando o Plano Real foi feito, que eu era um garoto, um adolescente, eu vi um crescimento muito grande, né? Foi no governo Itamar Franco. Então a gente viu um crescimento financeiro muito grande, a gente teve políticas públicas, quer queira, quer não, goste ou não, no outro governo de FHC, a gente teve um aumento, a gente também, quer goste, quer não, teve um aumento também no governo de Lula, e a gente teve, infelizmente, uma baixa no governo da Dilma. Mas tivemos um pequeno aumento no governo Temer. Mas por que eu falei isso tudo para você? Porque é o seguinte, o que é que você acha que as empresas, nesse segmento que a gente fala de saúde e segurança do trabalho, podem fazer, apesar de toda a crise, para se reinventar e ressurgir e conseguir, vamos dizer, sobreviver a esse mercado? Porque tem uma pesquisa que fala que uma empresa, para ser bem sucedida, ela tem que passar pelos primeiros 10 anos de vida, né? Verdade. Minha humilde consultoria está chegando aos 9 anos agora, em dezembro. Falta um ano para eu chegar aos 10 anos e falar, venci esses 10 anos. Mas só eu sei o que eu estou passando. Completou 6 anos recentemente. Pronto. Só nós sabemos em cada um o que a gente passa para manter ela sobrevivendo e respirando, não é isso? E aí eu digo a você, o que a gente pode fazer para se... Olha, para que essas empresas elas possam ter uma perspectiva melhor, antes de tudo, elas têm que entender que quem vai dar a batida desse tambor é o cliente. Mas, ao mesmo tempo, o cliente ele só vai pegar um preço bem abaixo da concorrência, um preço aviltante, se os profissionais permitirem. É preciso que cada um saia da sua zona de conforto e converse até mesmo com o seu concorrente e diga, olha, você está fazendo uma prática que depois você mesmo vai sofrer essa consequência. Então, não adianta uma empresa chegar para um cliente e oferecer um treinamento muito barato, certo? Porque daqui a pouco, se isso virar uma prática, vai chegar um momento em que ninguém vai ter condição de sobreviver de treinamento.
vai chegar um momento em que ninguém vai ter condição de sobreviver de consultoria. Nós temos que valorizar a nossa mão de obra e precisamos, inclusive, deixar claro para a sociedade algumas práticas. Eu não quero falar de uma instituição pública que tem feito algumas coisas no mercado e que, com certeza, foi uma das causadoras por essa guerra de preço, mas há instituições públicas que baixaram muito o preço de PPRA, que baixaram muito o preço de treinamentos, certo? Essas instituições, na realidade, elas não são públicas, elas são mistas. Elas baixaram muito o preço do PPRA, baixaram muito o preço de exames médicos ocupacionais. Agora, isso é no sentido de buscar um monopólio do mercado que acabou sendo um prejuízo para toda a classe trabalhadora. Deu um tiro no próprio pé. Deu um tiro no próprio pé. Hoje, essa mesma instituição, ela não consegue aumentar seus preços. Ela não consegue garantir uma margem. O preço justo é aquele que tem ao fornecedor garantir a sua sobrevivência e garantir o seu ganho. Então, essas empresas, elas devem ser enfrentadas, elas devem ser mostradas para a sociedade como empresas que não estão agindo dentro da ética de mercado. Veja o caso, por exemplo, eu quero citar uma situação de uma empresa, Ernesto, da área de linha de vida, certo? Eu estive num cliente recentemente e o cliente, pela estrutura da condição do seu projeto, ele deveria optar por uma instalação que usasse elementos rígidos, perfis, com muito mais resistência mecânica. Só que o que acontece? Orçamentos que estavam girando em média na faixa de R$120 mil, tiveram que enfrentar a concorrência desleal dessa empresa, que baixou os preços para um valor na faixa de R$35 mil, certo? Então, essa empresa, como é que ela atuou? Ela chegou e disse, não, nós vamos fazer uma instalação apenas utilizando cabo de aço. Uma condição que, teoricamente, atenderia à norma NR35, mas para quem entende realmente em profundidade a engenharia, sabe que não é a solução mais segura, não é a solução ideal para o cliente. O cliente, muitas vezes, dispõe do capital para tomar a decisão pelo produto de melhor qualidade, pelo produto que realmente vai proteger o trabalhador em todos os seus aspectos. Mas aí se vê diante de um preço que é, de longe, um preço bem menor que a média da concorrência. Então, essas empresas, elas são, no meu ponto de vista, criminosas em qualquer aspecto. Acredito que se a área de segurança do trabalho não se organizar, acredito que se as pessoas que estão se formando não se estruturarem para se defender desse tipo de prática, nós vamos chegar numa condição em que a sobrevivência na área de segurança do trabalho vai se tornar cada vez mais difícil, nós vamos perder profissionais. Vai, e até pelo seguinte também. Eu não sei se você concorda comigo, o que é que eu vejo muito? Eu vejo muitas instituições colocando profissionais para ministrar cursos e treinamentos sem a devida capacidade técnica. Por exemplo, você tem o técnico de segurança do trabalho. Eu tenho o técnico de segurança do trabalho e tenho uma gestão de segurança do trabalho que eu fiz. Eu, além disso tudo, sou formado na área de pedagogia e sou professor também em área. Então, assim, eu estudei muito para poder ministrar um curso. Eu estudei para ministrar. A gente até recentemente passou por uma situação, não foi? Eu e você, que eu passei um curso para você. Eu não tinha aptidão técnica para tal. Eu não me senti confortável para fazer esse curso, que foi o curso, né, que é o bloqueio elétrico. E eu fiz o quê, André? Eu não tenho condições para ministrar esse treinamento, mas eu fui humilde o suficiente para te passar. Por quê? Porque eu sabia que se eu fosse, eu não iria fazer um bom trabalho. E o que eu mais vejo nessas empresas são profissionais que não são capacitados, que não têm uma formação, exercendo esse tipo de treinamento. E aí, isso também, para mim, a forma que eu vejo, é prejudicial para o mercado de trabalho também. E tudo isso, você vê que está ligado à mesma situação do Ministério do Trabalho ter se distinto. Porque quem é que fiscalizava esses cursos?
Quem é que observava essa condição da formação do profissional correto para ministrar curso? Você falou a questão dos cursos de engenharia. Eu não consigo concordar com um treinamento de nenhum tipo que seja voltado para máquinas, que não seja feito por um engenheiro. Um treinamento que é feito falando de máquinas, ele precisa ser feito por um engenheiro. O engenheiro ele vai entender os pormenores dos maquinismos, dos mecanismos, dos circuitos elétricos, ele vai ter a condição de fazer isso. Eu não consigo entender um treinamento de espaço confinado que não seja feito por um técnico de segurança do trabalho. Então, tem que ter uma fiscalização disso, entendeu? Só que a fiscalização não existe mais porque não há o Ministério do Trabalho. E veja a contradição como que eu acho interessante. Você falou na NR12, né, que é máquinas e equipamentos. Eu concordo com você. Você pega a carga horária da NR12, você tem que ter um engenheiro para a parte específica do maquinário, e aí eu concordo que um técnico de segurança possa administrar a parte de segurança, porque ele vivencia o dia a dia. Então, acho que tem que ser uma junção. Mas você sabe o que eu acho mais interessante e engraçado no treinamento de NR33, por exemplo, do espaço confinado? É que a norma é clara, que para você ter acesso ao espaço confinado, você tem que aferir pressão, você tem que ver testes psicossociais, entre outros, para você fazer exercício da função. Concorda comigo? Mas existem capacitações para essa norma que você coloca o aluno dentro do espaço confinado para fazer a prática. Mas peraí, você não sabe se o aluno tem claustrofobia. Você não sabe se o aluno sofre de algum problema cardíaco. Você não sabe se o cara tem algum problema neurológico. Como é que tu enfia o cara dentro de um buraco? Ou dentro de um simulador? Você coloca o cara ali dentro. Se a pessoa passar mal ali, como é que vai ser? É a mesma coisa do treinamento de altura. Tu vai treinar um cara em altura se tu não bota o instrutor do lado dele. Se ele fizer algum procedimento errado de amarração, ele cai. E aí? Isso a gente vê direto. E você não tem uma fiscalização direta para empatar esse tipo de segmento. Uma coisa que todo profissional de segurança do trabalho, quando ministra um treinamento, ele deve ter consciência é que o aluno ele pode se acidentar. O professor ele também pode se acidentar no momento da realização do treinamento. Então, mesmo numa prática em que é uma prática simulada, que ela está utilizando simuladores, a aferição de pressão é necessária, certo? O acompanhamento, o preenchimento correto dos checklists é necessário para que a coisa aconteça. Você sabe que eu ministro treinamento para diversas empresas aqui em Pernambuco, né? E assim, numa dos meus treinamentos no Estaleiro Atlântico Sul, eu observei que a PTA lá ela não estava com o tanque completo de gasolina. Então, eu fiz questão de chamar o abastecimento para que fosse feito o abastecimento na PTA e o treinamento ele atrasou praticamente 1 hora, porque a PTA tinha que estar perfeita para eu realizar o treinamento. Eu não aceitava que aquela PTA, a pior do processo, fosse colocada para as pessoas que estavam treinando. E não é esse o pensamento que a empresa deve ter. Numa outra situação, fui ministrar um treinamento numa empresa, ela me ofereceu a pior empilhadeira. Eu cheguei para o profissional que estava lá e disse, nessa empilhadeira não tem condições de colocar o aluno. Eu tenho condição de mostrar, mas nessa empilhadeira não tem condições. O cinto de segurança não dá, essa condição não dá. Então, o profissional ele tem que ter aquela condição de barrar aquele momento, entendeu? Barrar esse processo que pode causar uma lesão para o aluno. A mesma coisa no curso de primeiros socorros, no curso de APH, que é o atendimento pré-hospitalar, um curso que tem especificidade para a área de saúde. Porque se você não capacitar o aluno da forma correta, ele vai estar levando isso para prejudicar lá na frente a pessoa que realmente passa mal. E, assim, eu acho engraçado porque eu já tive, por exemplo, atritos com bombeiros civis em shopping centers, e um caso foi muito engraçado, que meu filho de 6 anos, 5 anos, entrou com a minha filha que tinha 9, 2 menores incapazes num brinquedo, rodando. Meu filho começou a passar mal, eu mandei a menina parar. E a bombeiro civil não queria parar. Eu tive que pedir para parar. André, dá tuas colocações finais aí, porque já tá, o Instagram já disse aqui que vai encerrar.
Não sei que danado Bem, foi que houve, não. eu quero agradecer a você, Ernesto, quero agradecer ao seu público. Eu sei que o momento é muito difícil, nós perdemos muitas vidas esse ano com a pandemia, mas devemos ter esperança, confiar